Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 2, está escrito: E seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quando a Bíblia nos ensina que Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia, a gente consegue imaginar a diferença do tipo de pessoa que seguia Jesus. Se Jesus oferecia pão para o que come, e de fato Jesus fez a multiplicação dos pães e conseguiu alimentar uma multidão, nós também podemos imaginar que muita gente só andava atrás de Jesus porque convinha, porque era vantajoso, porque a pessoa estava doente e depois de passar por Jesus, mesmo que não assumisse nenhum compromisso com ele, essa pessoa poderia seguir o resto da vida dela curada. Ainda que ela não morresse exatamente salva, mas pelo menos ela passou o resto da vida com saúde. O mesmo poderia acontecer com alguém que estava passando fome, porventura encontrou Jesus e comeu ali dos pães que ele multiplicou, e pelo menos no resto daquele dia a pessoa passou o dia sem fome. Mas talvez no dia seguinte, não só fome, mas talvez se tivesse morrido, poderia ter morrido sem a salvação, porque receberam a bênção, mas não receberam o abençoador. Um segundo tipo de pessoa também está contida nesse ensinamento de que Deus dá pão que come e semente o que semeia, é aqueles que semeiam. São pessoas que não querem somente o pão e a cura, e Deus é bom, Ele distribui isso para todos, mas todos que têm fé, obviamente, mas aqueles que não queriam somente receber um presente de Jesus, mas queriam fazer aquilo que Jesus também fazia. O primeiro grupo queria ter alguma coisa, queria receber algo. O segundo grupo queria fazer algo, queria imitar Jesus naquilo que Jesus fazia. Agora tem um terceiro grupo que não só come e semeia, mas que decidiu assumir a sua identidade em Deus. Jesus, o Filho unigênito de Deus, se tornou primogênito de muitos, porque Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por amor das nossas vidas, para que todos nós fôssemos salvos e recebêssemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, sermos feitos filhos de Deus. Se é verdade que todos nós comemos, e louvado seja o nome do Senhor, que Ele é o nosso pastor, nada faltou e nem vai faltar. Se é verdade também que nós somos chamados para servir e, portanto, nós precisamos de semente para semear, e Jesus é a fonte de todas as fontes, nele nós temos aquilo que a gente precisa, também nós temos um terceiro chamado que é mais importante do que receber o presente de Jesus ou fazer coisas assim como Jesus faz. É ser quem Jesus é. E para sermos como Jesus, nós precisamos abandonar o projeto adâmico, a mente de Adão, para a gente receber a mente de Cristo. A gente tem que parar de ser governado pela nossa alma, assim como Adão foi, para sermos guiados pelo Espírito Santo, firmados na nossa identidade como Espírito que somos. Se nós recebermos a verdade que liberta, nós nos tornaremos livres. E se nós recebemos Cristo, que é a verdade encarnada, o Filho de Deus, nós nos tornaremos verdadeiramente livres. Quando a gente medita nessa porção da palavra, a gente entende que Deus dá pão ao que come, dá semente de trigo ao que semeia, e Ele vai ser fornecedor daquele que faz pão, mas Ele tem nos chamado para sermos o pão dessa geração. Não mais eu, Cristo vive em mim, que eu diminua para que Ele cresça, que eu cresça até alcançar a verdadeira estatura de Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Porque a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos esses filhos. Os filhos que são criancinhas só ficam na fila querendo pão. Os que crescem um pouquinho querem ajudar e pedem semente para semear. Mas os filhos adultos são aqueles que se tornam como Cristo, aqueles que recebem essa revelação, que crescem até alcançar a verdadeira estatura de varão perfeito, modelo de Cristo, e se tornam filhos adultos de Deus nessa geração. E é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o pão. E é por isso que a gente não tem desfalecido no caminho, porque é o Senhor que tem nos sustentado em tudo.
Obrigado, Pai, porque cada oportunidade de servir é o Senhor que tem nos dado. E o Senhor também tem provido todos os equipamentos, todos os dons e todo o suprimento que a gente precisa. O Senhor é quem dá a semente para o que semeia. Mas obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Pelo maravilhoso chamado, Pai, de crescermos e nos tornarmos adultos espirituais como Cristo. Para que a gente não corra o risco de desistir, como muitos estão desistindo, nem tampouco caiamos na tentação de apenas existir, como muitos estão apenas existindo. Mas em Cristo nós temos a vida e vida em abundância. Que essa vida, Pai, manifeste o Teu poder nessa geração, para que haja cura, para que haja provisão, para que haja paz, mas principalmente, Pai, para que haja salvação. Em o nome de Jesus, nos faz instrumentos do Teu reino, Senhor, nessa geração, hoje e sempre. Em o nome de Jesus. Amém.